E o primeiro passo, a gente precisa construir a política pública de Alagoas. Voltando a falar de Alagoas. A gente não tem política pública. E aí, por isso que a gente apresentou o Código de Defesa do Autista Alagoano. Uma lei grande. São, se eu não me engano, 66 artigos. A gente tentou construir ela o mais ampla possível. A OAB participou, a Pestalozzi participou, a PAI foi convidada para participar. A gente convidou, botou no Instagram para quem quisesse contribuir. Algumas pessoas mandaram através de um link. Então, a gente conseguiu fazer a coisa o maior possível. Claro que vai ficar faltando algumas coisas que a gente pode continuar construindo. A lei é uma coisa... Que se move. Que se move e é isso que a gente quer fazer. Mas não pode parar só na lei, que é aquilo que você disse antes. Se a gente aprovar a lei e descansar, vamos ter uma lei. Ótimo. Não teremos a ação. Sim. A gente precisa ter a lei para garantir a ação. Então, a lei é só o primeiro passo. Eu disse isso na reunião. Eu fiz, o meu papel é fazer a lei. O papel de vocês que estão na ponta é me mostrar se a lei está sendo cumprida ou não, para que eu possa trabalhar, pelo menos, para denunciar que ela não está sendo cumprida. E a gente botou algumas coisas mais difíceis, claro. A gente abordou alguns temas, mas algumas coisas muito simples e que podem ajudar efetivamente as pessoas. Eu vou dar um exemplo. Tem criança que tem seletividade alimentar. E aí, o que é que acontece? Existe uma discussão grande, e a gente está tendo essa discussão na Assembleia nesse momento, sobre ultraprocessado. Se pode fornecer na escola, se não pode, se o pai pode mandar, se pode vender, se não pode. A gente está tendo essa discussão. E aí, na mesma hora eu fiz, minha gente, a gente está tendo essa discussão, eu tenho a minha opinião, outro deputado tem a dele, e é uma discussão válida. Mas e as crianças com seletividade alimentar? Elas não podem ficar aquém numa discussão se a gente acha ultraprocessado bom, não acha. Ou, por exemplo, eu sou liberal, então, por mim, quem tem que definir são os pais, e não o Estado. Mas tem gente que acha que não, que é o Estado que tem que definir e não os pais. Fiz, olha, isso não... As crianças que possuem seletividade alimentar, elas não podem ficar nessa discussão ideológica. Tem criança, eu vou dar um exemplo de uma criança que eu conheço, tem uma criança de Paripoeira que ela só come macarrão com ovo. Criança come isso. E, enquanto não conseguir mudar, a gente tem a opção de ou dar isso pra ela, ou ela não vai comer. A nutricionista da cidade me disse, Sibeli, eu garanto que tenha uma bandeja de ovos a mais toda semana na escola, porque é a bandeja de ovos dela. A gente compra e bota uma tagzinha combinado com a mãe dela, porque se ela não se alimentar com isso, a gente não consegue fazer ela comer outra coisa. E aí a gente colocou no código. Crianças que possuem seletividade alimentar estão autorizadas a comer aquilo que seja melhor para elas. E aí quem tem que definir isso é a família, o médico, o terapeuta. Sim. Não dá para o Estado simplesmente dizer, não, hoje vai comer salada. Aí a criança vai olhar para você e vai dizer, não como. Pois e não come. E você não vai forçar a E comer. não come. Aí você vai deixar essa criança com fome? Lembrando que a gente tá falando de escola pública. Esse dado oficial não existe, mas se fala em bastidores que a gente tem em torno de 70% dos jovens que frequentam a escola pública em Alagoas tem na escola sua principal refeição. Sim. Eu fazia isso quando estava em escola pública na minha infância. Então, você não vai fornecer aquela criança? E aí a gente colocou isso no código. Aí vocês podem dizer, é uma medida simples. É simples, mas precisa ser efetivada para que a gente faça ser cumprida. Sim. São algumas coisas que a gente decidiu colocar. É simples, mas faz uma diferença grande, né? Exatamente. Então, a gente fez um código extenso, grande. Tem algumas... Por exemplo, pediram pra gente colocar uma coisa que eu que estou estudando a área agora, que estou entrando, que estou debatendo, na minha cabeça não fazia sentido nenhum. Mas me contaram, o que acontece não só em Alagoas, mas no Brasil. A gente colocou na lei que quando for diagnosticado, por exemplo, você é autista, eu vou dizer, você tem autismo, nível de suporte 1, e o seu tratamento é esse. A gente colocou na lei que essa é a função, é você dizer, você diagnosticar e dar o tratamento. Porque o que é que o pessoal veio me dizer, deputada? O pessoal consegue o diagnóstico e pronto, fica por isso mesmo. Ninguém passa tratamento, ninguém diz nada. É a mesma coisa de eu chegar em você e dizer, você tá com dengue. E o tratamento, sei lá, se vire. O problema é seu. Você teve você tá com Covid. E o tratamento, sei não, se vire. Porque vai levantar esse público que está aí, digamos, essa demanda que está reprimida,
vem à tona. Esse é o grande problema. Os Por isso que a turma não tem diagnósticos, vontade mas e de como é que- passar o tratamento. Então, diagnosticou, passa o tratamento. Porque aí a gente sabe qual é Aí o vai pro gargalo do próximo Estado, o passo. que é que o Estado não está fornecendo, Sim. o que é que os planos de saúde não estão observando. Porque aí você chega, diz pro meu filho, tá certo, ele é autista, tá aí agora, doutor? Não, agora eu já fiz minha parte, diagnostiquei. Tá, mas e eu faço o quê? E a gente tá falando, imaginando gente que é mais esclarecida. Mas e aquela mulher que tem 1 ou 2 filhos que possuem autismo, que mora no interior, que o marido abandonou, que recebe só o Bolsa Família. Ela recebeu o diagnóstico e agora? Ela faz o quê? Ela vai atrás de quem? Se o médico não disse a ela o que é pra ela fazer. Sim. São coisas simples que a gente botou na lei. E eu confesso a vocês que pra mim isso era o natural. Como qualquer coisa no mundo. Sei lá. Como se fosse o óbvio, né? O Tipo óbvio. assim, para a sobrevivência de um ser humano, digamos assim. Óbvio. Se você for Para a num... dignidade de um ser humano, né? Se você for em qualquer médico, você quebrou o braço, ele vai dizer, você quebrou o braço, você vai fazer isso, botar uma tala, da tala você vai tomar um remédio de dor, você vai fazer assim, assim, assado. Não, você tem autismo. Tá, tchau. Tem tratamento? Tem mais nada. Só isso. Sei, tchau, vambora. Não tem acompanhamento nenhum. Então, são algumas coisas que a gente colocou. Outra coisa que me pediram. E essa também é gritante, assim, o nível do absurdo. E, infelizmente, a gente precisa garantir em lei coisas que já são direito das pessoas, como essa do tratamento. Um menino autista, advogado, estava lá com a gente, e ele disse, ó, deputada, eu já passei por isso. E eu queria que você colocasse que autista com nível de suporte 1 também é autista. Que é o famoso, Simples assim. é o famoso caso do nem parece autista, né? Simples assim. Aí o que é que ele pediu? Ele pediu pra gente colocar na lei que autista com nível de suporte 1 também entra no critério de deficiente. Porque o que é que ele estava explicando lá? Ele fez, ó, deputada, se às vezes a gente quer fazer um concurso que tem vaga para deficiente, eu não posso entrar porque eu sou nível de suporte 1. Às vezes tem algum benefício do Estado e eles me negam porque eu sou nível de suporte 1. Então, bote na lei para eu poder ter esse direito. Um direito que já é meu. Estacionamento. Mas bota mais uma lei. Porque é mais uma lei, porque já existe. É literalmente escrever o óbvio. Mas a gente escreveu o óbvio. A gente escreveu o óbvio. Porque é ridículo. Exatamente. É ridículo. É ridículo ter que escrever isso. Mas aí é esse o ponto. A gente escreveu várias coisas. Tem uma parte da lei que a gente trata sobre apoio psicológico às famílias. A gente coloca que o Perfeito. Estado tem essa obrigação. Porque tem uma frase, o pessoal diz muito, e eu gosto dessa frase. Quem cuida de quem cuida? Exatamente. Quem cuida da mãe que deixou seu emprego? Quem cuida daquele pai que eu citei no começo da conversa? Quem acolhe o cuidador? Exatamente. Que é quem aguenta toda Que essa aí carga, né? No dia a dia. Que não é treinado, que várias vezes também não teve instrução, várias vezes nem a escola acabou.